Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor Rudeglan. Nessa oportunidade, nós daremos continuidade ao nosso estudo sobre ângulos. Para esta aula, trouxemos exercícios envolvendo complemento de um ângulo, suplemento de um ângulo e replemento de um ângulo. Então vamos lá. Exemplo de número 1, nós temos o seguinte: um ângulo é igual ao quíntuplo do seu complemento. Qual é esse ângulo? Então, um ângulo é igual ao quíntuplo do seu complemento. Qual é esse ângulo? Então, em primeiro lugar, ângulo é x. Então, um ângulo nós chamamos de x ou qualquer outro incógnito. Complemento. Complemento 90 graus menos x. Esse é o complemento. Então, um ângulo x, o complemento desse ângulo, 90 graus menos x. Ao que diz o problema? Um ângulo, então x, é igual ao quíntuplo do seu complemento, ou seja, 5 vezes, o quíntuplo é 5 vezes o seu complemento. Então, 5 vezes o complemento. Como são dois termos, eu tenho que obrigatoriamente colocar em parênteses. Então, um ângulo é igual ao quíntuplo do seu complemento, ou seja, um ângulo é igual a 5 vezes o seu complemento. Aqui nós vamos aplicar a distributiva, então vai ficar x é igual a 5 vezes o 90 dá 450, menos 5 vezes o x dá 5x. Ficou uma equação simples do primeiro grau. Nós vamos repetir esse x que já está aqui no primeiro membro. E esse menos 5x que está no segundo membro vem para o primeiro membro com a operação inversa. Ele está subtraindo, ele vem somando. Igual a 450. 1x mais 5x dá 6x. Igual a 450. X é igual a 450 dividido por 6. X é igual a 450 por 6, vamos fazer aqui a divisão, isso aqui vai dar 75. Ó, 4 é menor do que 6, não pode, juntamos com 5, ficou 45. 45 dividido para 6 dá no máximo 7. 7 vezes 6 dá 42, para 45 sobram 3. Abaixo o 0 ficou 30, para 6, 5. 5 vezes 6, 30. 30 menos 30, 0. Então, esse ângulo é 75. O exemplo de número 2. O dobro da medida de um ângulo, adicionada à medida do seu complemento, é igual a 240. O dobro da medida de um ângulo, adicionada à medida do seu complemento, é igual a 240 graus. Determine o valor desse ângulo. Então, um ângulo é x. O dobro de um ângulo é 2x. Então, 2x é o dobro. Dobro do ângulo. E o complemento já sabemos. 90 graus menos x é o complemento. O complemento do ângulo. Então, diz que o dobro do complemento adicionado, aliás, o dobro de um ângulo adicionado à medida do seu complemento é igual a 240 graus. Ficou uma equação simples do primeiro grau, nós vamos organizar, juntar todos os x, 2x menos x, igual a 240, que está mais 90, passa para o segundo membro com a operação inversa, está somando, passa para cá subtraindo, 2x menos x dá x, 240 menos 90, isso vai dar 150. Então, esse ângulo que nós estamos querendo, ele é 150. Exemplo de número 3. Rogério construiu um ângulo cujo suplemento do complemento
é igual a 120 graus. Qual é esse ângulo? Então, Rogério construiu um ângulo cujo suplemento do complemento é igual a 120 graus. Qual é esse ângulo? Então, em primeiro lugar, está falando de suplemento do complemento de um ângulo. Então, está falando do suplemento e depois do complemento. Nós vamos destacar isso aqui. Então, suplemento é 180 graus menos x. Complemento 90 graus menos x. Então, diz que o suplemento do complemento desse ângulo é igual a 120. O que nós faremos? Primeiro, nós vamos pegar e colocar o suplemento, e dentro do suplemento nós vamos colocar o complemento. Então, o suplemento do complemento quer dizer, o complemento vai ficar dentro do suplemento. Então, nós faremos assim, ó. Primeiro, suplemento de um ângulo, 180 graus menos x, igual a 120. Eu vou pegar o suplemento e igualar ao valor que foi dado. Ok. Agora, dentro desse x aqui, ó, nós vamos colocar o complemento, que é 90 graus menos x. Vou colocar com parênteses, porque aqui tem um sinal negativo. Então, 180 graus menos, vou abrir um parênteses. No lugar desse x, eu coloco o complemento. 90 graus menos x, igual a 120. Vou repetir os 180 graus e vou eliminar o parênteses fazendo o jogo de sinal. Negativo com positivo, aqui não aparece sinal, ele é positivo. Negativo com positivo, aqui é uma multiplicação. Então, sinais contrários dá sempre negativo. E sinais iguais dá sempre positivo. Então, negativo com positivo dá negativo. Então, fica 90 graus. Negativo com negativo dá positivo. Então, fica x igual a 120 graus. Aí eu vou subtrair 180 menos 90, dá 90 graus, mais x igual a 120 graus. Isola-se o x, vai ficar 120 graus menos o 90 graus. Estava aqui positivo, passou para o segundo membro com a operação inversa, negativo. 120 graus menos 90 graus, isso dá 30 graus. Dá um espaço para vocês tirarem o print. Muito bem. Então, essa foi a nossa aula, gente. Espero ter sido bastante claro nas minhas explicações. Espero que vocês tenham compreendido. Se vocês gostaram dessa aula, deixa aí o seu like, o seu comentário, deixa a sua dúvida. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.